O que será que cabe dentro de uma caixa? Ideias, pensamentos, sonhos e muitas realizações. Aqui na TV Câmara Taubaté, a gente tem um programa que ajuda você a pensar e agir fora dela, com dicas de vários especialistas em determinados assuntos. E hoje nós estamos aqui na unidade do SESI Taubaté porque nós vamos aprender receitas com aproveitamento integral dos alimentos. Então pense fora da caixa, sai da sua zona de conforto. Vem com a gente que o programa tá só começando. E a gente começa esta edição do Fora da Caixa aqui na Unidade Móvel de Vida Saudável do SESI Taubaté e a gente recebe aqui no nosso programa a nutricionista Alessandra Gonçalves. Alessandra, muito obrigado por você ceder esse espaço aqui para a gente conversar e mostrar essas receitas para a nossa população. Eu que agradeço a participação, a presença de vocês. Bom, hoje a gente vai estar fazendo 3 receitas. A primeira receita é a bolacha de tapioca com sementes. É uma receita bem simples, bem econômica, prática e bem rápida. E qual que é o principal diferencial dessa receita, Alessandra? O que a gente vai aproveitar dessa parte do alimento que geralmente a gente acaba jogando fora? Certo. Nessa receita a gente consegue aproveitar tanto aqueles talos de cheiro verde, couve, alho poró, ou então as sementes que sobram da abóbora, ou até mesmo aquela sementinha pequenininha da abobrinha. Então, tudo que for talo e semente, ou até mesmo casca de abóbora, se a gente picar bem picadinho, tem como a gente inserir nos ingredientes dessa receita. A gente está falando de um assunto muito importante porque o Brasil é um dos campeões mundiais em desperdício de alimentos. Às vezes o que a gente produz aqui internamente poderia suprir toda a população, né, Alessandra? Mas acaba que na distribuição, às vezes no consumo em casa, ou até mesmo na hora de consumir, né, a gente acaba jogando fora boa parte desses alimentos. Então vamos à nossa primeira receita? Sim, vamos lá. Quais são os ingredientes? O que a gente vai precisar? A gente vai precisar aqui de 2 xícaras de farinha de trigo. Essa farinha de trigo pode ser da farinha de trigo comum ou da integral. 1 xícara de tapioca, de goma de tapioca, sal a gosto, 100 ml de azeite, 2 xícaras de sopa de gergelim, pode ser tanto preto quanto o comum, tradicional. Aqui eu tenho semente de abóbora, como eu falei para vocês, pode ser a semente que você acabou de retirar da abóbora ou os talos que sobraram aí na sua casa. E uma dica bem legal também, como a gente não vai ter esse talo sempre em casa, conforme a gente vai usando, né, esses alimentos, a gente pode cortar esses talos e congelar ali na nossa casa. Alessandra, qualquer tipo de abóbora pode ser? Qualquer tipo de abóbora. A gente pode congelar tanto os talos quanto as cascas que eu falei pra você, né? Picou, congelou, tem como a gente usar nas próximas receitas. Ok. Tá? E aqui a gente tem 100 ml de água também. Vamos começar? Vamos para a montagem aí. Eu acho que tem que colocar as mãos na massa agora, né? Aqui a proposta do programa Fora da Caixa é fazer com que o nosso telespectador coloque as mãos na massa, aprenda a fazer ele mesmo e saia da zona de conforto. Então vamos lá. Então, a gente vai misturar, basicamente mistura todos os ingredientes. Aqui eu tô com a farinha de trigo, a tapioca, o sal. Eu sugiro que para essa quantidade de ingrediente a gente use mais ou menos aí meia colherzinha de colher de chá, tá? De sal, é o suficiente aqui. Aqui o azeite, o gergelim, a semente de abóbora. Aqui a gente mistura um pouco aqui já para homogeneizar essa mistura. E a água a gente pode ir colocando aos poucos. E aí você precisa mexer bem isso, Alessandra. Até que ponto, mais ou menos, para a pessoa saber que tá ali ideal para fazer o molde? A hora que a gente vê essa mistura bem homogênea, primeiramente a gente mistura até ele virar essa farofinha aqui, tá? E logo mais a gente coloca literalmente a mão na massa mesmo, senão a gente não chega no ponto correto dela. Dependendo do tempo, do ambiente, pode colocar mais água, menos água, a pessoa vai sentindo, é isso, né? Sim. O que pode alterar um pouco a quantidade de água aqui é a farinha de trigo. Então, dependendo da marca que você estiver utilizando, aqui a gente coloca a mão na massa mesmo, tá, gente? Literalmente, aqui no Fora da Caixa, a gente faz os nossos convidados colocarem a mão na massa. Vai apertando. E é uma terapia também, né, Alessandra? Para quem está assistindo nosso programa, pode colocar a criançada também na cozinha para ajudar nesse momento? Sim, com certeza.
É uma receita segura, né? Aí para as crianças não tem o uso de faca, né? Nada pontiagudo aí. E eles gostam, né? Dessa ideia de colocar a mão na massa. Agora é o momento que você pode desestressar, aqueles problemas que você tem ali no seu dia a dia, vai colocar de lado, porque agora é hora de sovar, né? E aí você descarrega todas as tensões nesse momento, né, Sandra? Sim, na verdade. Aqui a gente vai deixar ele na espessura mesmo de uma bolachinha, né? Para facilitar, acho melhor a gente dividir essa massa. Essa receita que você está passando pra gente, Alessandra, ela rende mais ou menos assim, qual que é a quantidade ou em porções? Existe uma estimativa? Ó, aqui uma receita dessa vai dar em torno aí de até... Depende muito do tamanho que a gente corta essa bolacha, tá? Mas aqui, ó, mais ou menos o tamanho que a gente fez aqui, vai dar em torno de umas 80 bolachinhas. Rende bastante. E aí a gente começa a dar forma e vida para essa bolachinha, né? Ela começa a aparecer aí o jeitinho que a gente quer que ela seja consumida depois, quando estiver pronta. Sim, e é uma forma também de consumir, né, essa parte dos alimentos não convencionais, né, como a gente estava falando. A semente de abóbora, por exemplo, os talos não é um alimento que a gente tem costume, né, de consumir. Utilizando esse tipo de receita, a gente consegue, além de ter um benefício econômico, a gente consegue melhorar o sabor dessa bolacha e ter o benefício nutritivo também. Depois de todos recortadinhos aí, com os moldes que é a escolha de quem está em casa assistindo a gente, o que faz? Qual que é o próximo passo? Aí a gente vai precisar de uma assadeira untada. Vou pegar aqui para você. Aqui nessa assadeira eu untei ela com um fiozinho de azeite, mas vocês podem usar óleo também, tá? E coloca aqui direto nessa assadeira. O forno já tem que estar pré-aquecido a 180 graus. Então começou a executar a receita, já liga o forno a 180 graus. E forno durante aí uns 15, 20 minutos. Ou vai depender muito do forno também, tá? Ou até a bolacha ficar douradinha. Aí tá pronta a nossa receita. Ótima opção de lanche aí no meio do dia, entre o café da manhã, almoço, ou então entre o almoço e o jantar. É uma opção de lanche saudável e tem como ela acompanhar outros tipos de receita, né? Como patês, geleias, né? Lembrando também que a gente também consegue fazer geleia através de cascas de frutas, né? Sim. Então dá para aproveitar tudo isso de uma forma bem gostosa e bem nutritiva. Então, forno 180, só aguardar dourar agora. E agora na TV a mágica funciona, chegou a hora da gente ver as nossas bolachinhas prontas, né, Alessandra? Como é que elas estão? Mostra aí pra gente. Então, nossas bolachinhas estão aqui, ó, bem douradinhas, torradinhas, tá? Ótimas pra... Crocantes, hein? Crocantíssimas. Ótimas para um petisco, né, no meio do dia, como eu falei pra vocês. E lembrando que a gente não precisa usar somente o gergelim como semente aqui, a gente pode usar chia, ou então os outros tipos de sementes, ou talos, ou as cascas, como eu falei, tá? Depois, no segundo bloco aqui do programa, a gente vai ter uma outra receita para complementar esta bolachinha. O que é, Alessandra, que você vai preparar pra gente daqui a pouco? É um patê verde com ingrediente especial aí. Então eu vou deixar chegar esse patê para fazer aquele complemento, aí eu experimento na sequência, pode ser? Sim. Agora eu vou pedir licença aqui para Alessandra, porque a caixa tá chamando e ela tem prioridade aqui no nosso programa. Então a gente vai com mais uma dica dos nossos especialistas aqui no Fora da Caixa. Segue daí! Caixa recebida e vamos ver qual é o tema de hoje. Quais são as dicas de moda fit masculina? Meu nome é Vinícius, eu sou da loja Etos e acaba de começar o quadro Moda e Estilo. Vamos lá, pessoal, deixei tudo preparado para vocês. A primeira dica que eu vou deixar seria uma camisa dry fit. É uma camisa mais leve, que na hora que você for fazer seu esporte, ela não vai te ajudar na transpiração. E também temos a opção da camisa segunda pele. Muita gente usa tanto para proteger dos raios UV, também para usar debaixo da dry fit para poder esquentar. Aproveitando que a gente está falando sobre proteção, é sempre importante estar utilizando, você que caminha na parte da manhã ou na parte da tarde que o sol está muito quente, sempre utilizar o óculos de sol. E para compor o nosso traje esportivo, temos a bermuda dry fit. Essa aqui é um modelo um pouco mais longo, né? Numa cor mais básica, mas temos também aquelas opções, muita gente gosta daquela opção um pouco mais curta. Tem também várias cores que dá para você utilizar no dia a dia.
E para finalizar o nosso traje esportivo, sempre importante frisar, utilizar aquele tênis adequado para o seu esporte. Se for uma caminhada, uma corrida, sempre procurar o tênis adequado para aquele esporte específico, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Agora que o assunto está fora da caixa, eu devolvo para vocês. Muito obrigado ao nosso especialista aí pela dica, pelas informações. Agora a gente continua aqui na unidade móvel de vida saudável com a Alessandra, que agora tem a nossa segunda receita, né, Alessandra? O que a gente vai aprender nesse segundo bloco? Então, agora a gente vai usar uma fruta muito especial, que é o abacate. Ele vai ser a base de um patê, chamado patê verde, tá? Essa receita também faz parte do programa Alimente-se Bem, também tem no site. E é uma receita, assim como a bolacha de tapioca, bem prática, bem rápida. E também possível de usar vários tipos de ingredientes que geralmente a gente descarta, como os talos, as sementes, tá? Aqui a gente tem a oportunidade de usar bastante talo. Então aqui a gente vai usar talo de couve. Aqui eu tenho cheiro verde já cortado com os talos, então eu não aproveitei somente as folhas, então usei também os talos, tá? E o que a imaginação pedir, tá? Então, receita bem prática, bem rápida. A gente vai juntar aqui no liquidificador uma xícara de ricota. Esse patê é bem interessante porque não somente por conta da economia, né, do aproveitamento integral, mas a gente tem se a gente acompanhar uma bolachinha, um biscoito com esse patê, a gente tem uma refeição ali completa, porque eu tenho uma fonte aí de proteína, que seria a ricota, e uma fonte de gordura boa, né, que seria as gorduras insaturadas através do abacate. Além das fibras com os talos. Então aqui eu vou colocar a ricota, o cheiro verde e o talo de couve. Aqui eu tenho suco de um limão, tá? Então aqui a gente vai usar a polpa de meio abacate, tá? Lembrando que esse abacate ele precisa estar bem madurinho, bem molinho, tá? O abacate, Alessandra, é um alimento completo, assim, em relação à questão da gordura? Ele é saudável para o nosso organismo? Sim, ele é saudável pela questão de ser uma fonte de gordura insaturada. Então, as gorduras insaturadas, elas funcionam como se elas fossem agentes de limpeza mesmo, né, no nosso sangue. Então, ela trabalha na questão de eliminar as gorduras saturadas. Então, em relação a essa questão do perfil lipídico, ela é ótimo. E aqui a gente vai usar... Aqui eu tenho alho triturado, mas pela quantidade pode ser um dente de alho, tá? Se vocês preferirem em casa deixar com um pouquinho mais de gosto de alho, pode usar um pouquinho mais. Então aqui eu tô usando uma colherzinha e meia de chá de alho triturado. E aqui eu tenho açafrão, que é um tempero natural, um super antioxidante natural também. Vou colocar uma colherzinha rasa, tá? O açafrão tem que tomar um pouco de cuidado para não exagerar, que ele altera bastante o sabor. E aqui, antes de bater, eu vou colocar um pouquinho de água, que eu tenho em torno mais ou menos de 100 ml de água. Pode estar usando esse 100 ml. E o sal é a gosto. Então, sempre aquela velha dica, né? Saber também dosar também a quantidade de sódio que você coloca na receita, né? Sim, sim. Aqui eu usei a pontinha da colher, né, de sopa. E agora é só bater. Prontinho, nosso patê tá pronto. Até que ponto, mais ou menos, a gente sabe que ele tá ok? Ó, quando ele tá homogêneo, tá? Então misturou aí todos os ingredientes, ele vira realmente uma pastinha. Ele fica bem cremoso, tá? Não tem necessidade, geralmente a gente faz patê com base de maionese, né? Aqui a gente não tem necessidade de estar usando nenhum tipo de outro tipo de gordura, né? E depois que a gente pode refrigerá-lo e pode utilizá-lo até em quanto tempo, o ideal? Aqui, se a gente armazenar na geladeira, num recipiente fechado, por se tratar de um produto natural, né, não ter conservante, a gente consegue consumir até 3 dias.
Tá pronto então o nosso patê verde, que é o nosso complemento da nossa primeira bolachinha de tapioca com semente que a gente aprendeu no primeiro bloco. Agora é um casamento, é uma união desses dois elementos, né? Sim, isso aí. E é uma união super saborosa e super nutritiva. E agora chegou a hora da gente experimentar então o patê juntamente com a bolachinha de tapioca que a gente aprendeu no primeiro bloco aqui do Fora da Caixa. Vamos ver se tá aprovado. Eu vou pegar um aqui também, Alessandra, para deixar o nosso telespectador, nossa telespectadora, né, com água na boca, né? Essa parte mais difícil aqui que eu sempre falo do programa é um sacrifício que vale a pena, né? É, com certeza. Então, vamos lá. E aí? Aprovadíssimo, né? A crocância, o sabor do limão também a gente percebe, né? Junto com o patê. Então a gente tem todos os tipos de sabores, ingredientes e texturas também, né? Então é uma entradinha aí que vai fazer sucesso para criançada, para adolescente, para idoso, para todo mundo, né? E até para aquele happy hour, né? De final de semana é um petisco mais saudável. E agora que a gente já experimentou, então, a bolachinha de tapioca com semente e também o patê verde, a Alessandra agradecendo essas duas receitas, tem mais uma na sequência, né? Tem sim. O que a gente vai aprender no terceiro bloco? A gente vai fazer um refresco com casca de melão. Mas agora quem está chamando a nossa atenção é a nossa querida caixa, significa que tem assunto dentro dela e tem especialista para trazer informação aqui no nosso programa. Então, segue daí com a caixa e traz a dica pra gente. Agora que eu já estou com a caixa, vamos ver qual é a pergunta de hoje. Quais os cuidados na Black Friday? Eu sou a doutora Daiane Barbosa, sou especialista em Direito do Consumidor e está começando o quadro Seus Direitos. A Black Friday é uma ótima oportunidade para economizar, mas exige muito cuidado. Desconfie de promoções exageradas e compare os preços. Verifique sempre se o site é confiável, consultando sua reputação no Reclame Aqui ou no consumidor.gov. Fique atento a ofertas recebidas pelo WhatsApp, e-mail e redes sociais, pois geralmente são golpes. Sempre confira a ortografia dos links para evitar fraudes. E prefira usar cartões virtuais ao efetuar compras online, pois eles oferecem uma maior segurança contra a clonagem. Desconfie de sites que aceitem apenas como forma de pagamento boleto ou Pix. Sempre confira os dados do pagamento e, ao finalizar a compra, confirme os valores antes de efetivar o pagamento. Por fim, guarde todos os comprovantes da compra, como e-mails de confirmação e prints da tela, para que, caso você precise contestar essa compra, você consiga utilizá-los como prova. Espero que essas dicas tenham te ajudado de alguma forma. E agora que o assunto está fora da caixa, eu devolvo para você. Muito obrigado, então, pela dica aí do nosso especialista. Mais um assunto importante aqui no Fora da Caixa. E a gente continua aqui na Unidade de Vida Saudável do SESI Taubaté para aprendermos uma terceira receita. Alessandra, o que a gente vai aprender neste bloco? Então agora a gente vai fazer um refresco de casca de melão. É óbvio que a gente não tem sempre essa casca de melão em casa, então essa casca... o ideal é que coma o melão e congele a casca picadinha. Então o processo desse refresco eu pego essa casca, pico ela, né? E cozinho em água fervente em torno de 5 a 10 minutos até ela ficar um pouco mais molinha. Não precisa ficar derretendo, mas um pouquinho mais molinha. Aqui eu tenho uma quantidade mais ou menos de 3 a 4 xícaras, tá? Não precisa ser uma quantidade exata. Se eu tiver 2 xícaras, já é o suficiente para fazer um suco saboroso. E aproveitar essa casca. E eu vou bater essa casca já picada e cozida com o suco de 2 limões, a hortelã. E aqui eu tô aproveitando os talos da hortelã também. Não vou utilizar somente a folha, tem os talos, tá? Lembrando que por ser uma folha verde escura, eu tenho fonte aqui de ferro também, de fibras, tá? Assim como a casca do melão também. E aqui é só bater. Então a gente vai colocar aqui a casca do melão. O suco dos 2 limões. A hortelã. E aqui o açúcar, tá?
Aqui, gente, na receita original, pede que a gente coloque 1 xícara de açúcar. Dá para fazer substituições, então. Mas dá para substituir. Então, eu como nutricionista sugiro que vocês diminuam, né, o máximo que vocês puderem a quantidade de açúcar. Então, se conseguir fazer esse suco com um pouco menos de açúcar, ou ir diminuindo aos poucos, seria o ideal. E agora, por último, a gente coloca água. Aqui eu tenho 1 litro de água, tá? E agora, depois que bateu, a gente pode já colocar numa jarra e servir esse suco. Quais são as características do melão, Alessandra, que são tão interessantes para o nosso organismo? O melão, ele é uma fruta muito rica em água, então ele é importantíssimo na questão da hidratação. E riquíssimo também em potássio, vitamina C, vitamina A, tá? Importantíssimas aí para a questão de imunidade, saúde óssea, saúde dos olhos, pele também. E Alessandra, agora chegou a hora de a gente experimentar esse refresco de casca de melão. A gente precisa coar ou vai dar preferência de quem vai consumir? Isso vai dar preferência de quem for consumir. Se a gente tomar ele do jeito que ele sai assim do liquidificador sem coar, a gente consegue ter um aproveitamento maior e melhor ainda desses alimentos que a gente utilizou. Então, automaticamente esse suco ele vai estar mais rico em fibras, né? Por conta da casca, dos talos ali, das folhas que ficaram ali. Se a gente coar, a gente vai manter o sabor ali da hortelã, mas vai estar retirando boa parte dessa fibra. Então, se puder deixar meia aí, também seria interessante. Então vamos experimentá-lo assim, ó, com bastante fibras. Vamos lá? Vamos lá. Saúde! Saúde! Muito bom, hein? Refrescante. A gente percebe esse sabor acentuado da hortelã, né? Faz toda a diferença, né? Sim, sim. E lembrando que essas fibras, né, que a gente estava falando sobre a casca e o talo da hortelã, isso também ajuda na questão da saciedade. Então, tanto na questão de saciedade, saúde intestinal, a fibra é a maior aliada nossa na alimentação. Alessandra, essas 3 receitas que nós experimentamos aqui hoje, fizemos aqui no Fora da Caixa, fazem parte de um programa aqui do SESI, né? Conta mais pra gente sobre esse programa. Sim, essas 3 receitas elas fazem parte do programa Alimente-se Bem. É um programa pioneiro na área de educação nutricional, né? A gente é referência aí no mundo afora, não somente no Brasil. E esse programa, a gente faz o atendimento à população conforme os contratos são fechados com as prefeituras. Então, quando esse contrato é fechado, a gente faz esse atendimento de forma gratuita para a população e trazendo o que há de melhor aí nessa questão de economia, sabor e esse benefício nutricional com o aproveitamento dos alimentos. Alessandra, para quem se interessou aqui pelas receitas, tem como ter acesso a elas? Sim, o programa Alimente-se Bem, ele tem um canal no YouTube e também tem o site oficial do programa, né? E tanto no site quanto no YouTube tem N receitas aí sobre esse aproveitamento integral de vários tipos de alimentos, então não somente de abacate, melão, então a gente encontra bastante receita com sementes, as cascas, né? Como eu falei para vocês, dá pra gente fazer diferentes tipos de geleia. E uma questão muito interessante do site desse programa é que na página inicial, no menu, a gente consegue encontrar conforme o alimento que a gente tem em casa. Então, por exemplo, se eu tiver, eu tô com beterraba de sobra em casa hoje. Eu vou lá, clico em beterraba, ele vai dar um menu de vários tipos de receita utilizando a beterraba, desde da própria beterraba quanto a folha. E o Alessandra, muito obrigado pelas dicas, pelas receitas, por ter recebido a gente aqui na Unidade Móvel de Vida Saudável, aqui no SESI Taubaté, e também agradecendo, Alessandra, toda a equipe aqui, toda a coordenação que nos auxiliou a fazer esse programa, e a nossa equipe foi muito bem recebida. Então, sucesso na sua trajetória e até uma próxima oportunidade. Obrigada, nós que agradecemos. E assim a gente encerra o nosso Fora da Caixa. Espero que você tenha aprendido com essas dicas e receitas, tenha saído da sua zona de conforto e tenha aprendido aqui junto com o nosso programa. Deixe o convite para a gente se encontrar na nossa próxima oportunidade. Até lá!